Você sabia que o número 666, ele revela um sacerdócio? Um sacerdócio que não é o de Jesus Cristo, mas um sacerdócio que ficou para trás e será restaurado para uma nova era de engano. Para entender isso, permaneça no vídeo e vamos continuar explorando esse grande mistério. O maior engano do fim dos tempos não for apenas político, mas sacerdotal. E se o mundo estiver caminhando para restaurar exatamente aquilo que o Messias veio substituir? Enquanto muitos aguardam a reconstrução de um templo em Jerusalém, poucos percebem que a Bíblia apresenta dois sacerdócios em conflito. Um é celestial eterno e perfeito, o outro é terreno, temporário e incapaz de remover pecado definitivamente. O livro de Hebreus declara que Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos, não feito por mãos humanas. Mas Apocalipse mostra um sistema religioso mundial surgindo novamente, misturando adoração, poder e submissão. Será que a marca da besta está conectada a um falso sistema sacerdotal? Será que o retorno de sacrifício e de um sacerdócio terreno pode fazer parte de um grande engano profético? Neste vídeo vamos comparar o sacerdócio espiritual do Messias com o sacerdócio levítico e entender por que essa restauração pode não representar redenção, mas uma imitação que levará à perdição. Existe um contraste profundo nas cartas de Paulo entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial. Para Paulo, o verdadeiro sacerdócio revelado em Cristo não está fundamentado em elementos materiais, rituais externos ou estruturas imperfeitas que pertencem ao mundo passageiro. Ele afirma que muitos ainda estavam presos aos rudimentos fracos e pobres deste mundo, aos princípios elementares que não possuem poder para transformar o homem interior. Em Gálatas, Paulo declara: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Esses rudimentos ou princípios elementares são apresentados como um sistema externo ligado ao mundo material, sombras incapazes de produzir perfeição espiritual. Em Colossenses, Paulo alerta contra a religião baseada apenas em aparências, regras externas e ordenanças físicas, segundo os preceitos da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, mas não tem valor algum contra impulsos da carne. Para Paulo, o antigo sistema sacerdotal revelava justamente essa limitação. O sacerdócio levítico, embora santo em sua função, era incapaz de aperfeiçoar completamente o homem diante de Deus. Em Hebreus, texto profundamente conectado aos pensamentos paulinos sobre o sacerdócio celestial, encontramos: porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e novamente sacrifícios e ofertas que, quando há consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O problema não estava apenas nos sacrifícios, mas na própria natureza do sistema. Ele era terreno, temporário, baseado em elementos materiais, sangue de animais, templos feitos por mãos humanas, lavagens exteriores e ordenanças carnais. Por isso, Paulo apresenta Cristo como sumo sacerdote de uma ordem superior, não um sacerdócio ligado à carne, à genealogia ou elementos deste mundo, mas um sacerdócio celestial, eterno e espiritual. Ele diz: não segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A partir disso, Paulo ensina que os que estão em Cristo também participam de um sacerdócio espiritual. O verdadeiro altar não é material, o verdadeiro templo não é feito por mãos humanas.
e a verdadeira santificação não vem de elementos externos, mas de uma união com o Messias ressuscitado. É exatamente aqui que começa o grande conflito revelado nas Escrituras, entre um sistema exterior e a transformação interior, entre o sacerdócio terreno e o sacerdócio celestial, entre aquilo que é apenas aparência de santidade e aquilo que realmente possui poder para santificar. E aqui começamos a nossa jornada para entender o que significa o número 666 e um sacerdócio material restaurado para um grande engano. Existe um número que atravessa séculos, carregado de medo e mistério e especulações. O número 666. Para muitos, ele representa apenas um código maligno. Outros imaginam uma tecnologia futura, sistemas digitais, implantes, controle eletrônico. Mas quando voltamos ao contexto original de Apocalipse, ao pensamento judaico do primeiro século, às profecias de Daniel e às tradições rabínicas, descobrimos algo muito mais profundo. O número da besta talvez nunca tenha falado apenas sobre um homem. Talvez ele revele um império, um sistema econômico, uma ordem sacerdotal e uma religião no poder. E principalmente, uma humanidade totalmente desconectada do divino. O mais impressionante é que João esconde essa revelação usando um método profundamente judaico, um código baseado em letras, números e nomes ocultos. Hoje vamos entender o verdadeiro significado de 666, a relação com Roma, a conexão com Daniel, a gemátria judaica, o simbolismo do número 6 e o sacerdócio materialista da besta. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Um detalhe muito importante é que o verbo em grego utilizado é psepsato, significa calcule. Em outras palavras, significa calcular com pedras. Na antiguidade, os comerciantes e governantes escribas usavam pedrinhas sobre tábuas para realizar contas e sorteios. Então João não está dizendo apenas pense sobre um número, ele está dizendo faça um cálculo. No mundo judaico existia um método extremamente conhecido, como a gemátria. Na gemátria, cada letra possui um valor numérico. O hebraico antigo não possui números separados. As próprias letras eram números. Por exemplo, a letra Aleph é igual a 1, a letra Bet é igual a 2, a letra Gimel é igual a 3, e assim sucessivamente. Isso aparece em tradições judaicas antigas, nos Midrashes, no Talmud e mais tarde na literatura cabalista. Então, Apocalipse está convidando o leitor a decifrar um número escondido. Muitos estudiosos entendem que o número 666 originalmente escondia um nome, Nero, César. Quando Nero, César, é escrito em hebraico, o valor das letras soma exatamente 666. Isso explica perfeitamente a frase. Aquele que tem um entendimento, calcule. Não era simplesmente somar o número, era descobrir um nome oculto. Existe algo ainda mais impressionante. Alguns manuscritos antigos do Apocalipse trazem 666, outros trazem 616. Isso fortalece ainda mais a hipótese da gemátria, porque dependendo da transliteração latina ou hebraico, o nome Nero, o valor muda. Mas aqui começa algo ainda maior, porque no pensamento apocalíptico judaico, reis representam impérios e indivíduos representam sistemas inteiros. Daniel vê a besta emergindo do mar, animais monstruosos, híbridos, criaturas aterrorizantes. Mas o próprio texto explica, aquela besta representa reinos humanos. Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia, Roma. Então, quando João fala da besta,
um judeu do primeiro século imediatamente reconheceria a linguagem profética. A besta não representa apenas um homem, representa um império, um sistema político que se torna absoluto. Roma fazia exatamente isso. O imperador recebia culto e César é chamado de senhor. A lealdade ao império possuía dimensão religiosa. Em muitos lugares, participantes plenamente da economia exigia submissão ao culto imperial. Então a marca da besta talvez representa algo muito mais profundo do que uma marca física. Ela simboliza a fidelidade ao sistema humano absoluto. Na simbologia bíblica, os números possuem significados espirituais. O número 7 representa plenitude, perfeição, conclusão divina. O sétimo dia é o Shabat. Muitos ciclos bíblicos giram em torno do 7. Já o número 6 representa o homem. O homem foi criado no sexto dia. O trabalho ocorre em 6 dias. O simbolismo do mundo representa o mundo natural do descanso divino. Então, o que significa 666? Alguns estudiosos entendem isso como humanidade elevada ao extremo, não espiritual. O homem tentando ocupar o lugar de Deus na terra. Poder humano absoluto, economia absoluta, governo absoluto, ciência sem transcendência, religião sem santidade, civilização sem Deus. E é repetido até a sua plenitude máxima, mas sem jamais alcançar o número 7, que é a santidade. O Apocalipse conecta diretamente a besta ao comércio. O texto afirma: ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Isso é extremamente importante, porque a besta controla a economia, a sobrevivência, a participação social. Isso lembra fortemente os antigos impérios, principalmente Roma. Mas um detalhe pode mudar tudo. No livro dos Reis 10:14, lemos que Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano. Logo depois disso, começa a decadência espiritual do reino. O excesso de riqueza, centralização de poder, as alianças políticas e os luxos imperiais. Alguns sábios do judaísmo retrata que o número 666 representa a totalidade material, mostrando que Salomão atingiu o nível total da parte humana e material da nossa existência. O Apocalipse diz que a marca é colocada na testa e na mão, mas isso possui raízes profundamente judaicas, ligada a Deuteronômio 6, aonde a Torá é apresentada de forma elementar, mostrando que a marca da besta representa a parte elementar da lei, da qual Jesus Cristo removeu. A Torá deveria estar nas mãos e entre os olhos. Isso se conecta ao tefilim, símbolo da aliança com Deus. Então muitos estudiosos entendem que João está mostrando uma inversão espiritual, uma vez que a marca da Torá, a marca da besta, em vez da aliança divina, a fidelidade ao sistema humano. A mão representa as ações, a testa representa os pensamentos, ou seja, a besta deseja controlar tanto aquilo que o homem faz quanto aquilo que ele acredita, baseado nos princípios elementares deste mundo. E a partir deste momento, nós passamos a entender que a marca da besta representa a parte material, a parte terrena, a parte elementar, aquilo que Paulo, nas suas orientações, ele diz que não tem poder mais para elevar, santificar, purificar e aperfeiçoar o mundo. E é exatamente isso que a marca vai representar: um sacerdócio falso, uma linhagem falsa, uma doutrina falsa. Isso representa o número 666, um novo reinado com um novo sacerdócio, com aparência de sabedoria baseado na Torá, mas na sua parte elementar, não na sua revelação espiritual, da qual foi revelada em Jesus Cristo. Por isso, esse é o segredo do número 666, um sacerdócio corrompido, um sacerdócio passageiro,
que não tem poder algum, mas será utilizado para um grande engano, o sacerdócio levítico restaurado, mas na sua caducidade de função. E assim será um grande engano, começando pelo Império Judaico.